Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Bruna, que é psicóloga infantil. E eu trouxe a Bruna porque em consultório a minha demanda está sendo muito grande, principalmente pós-pandemia, né? As ansiedades, uso de tela. Então, eu achei super importante hoje conversar com a Bruna. Né? A Bruna é psicóloga, conheço a Bruna porque ela é psicóloga da minha filha, eu gosto muito do trabalho dela, para a gente vir aqui bater uma conversa sobre ansiedade pós-pandemia, Bruna. Olá, gente. É um prazer estar aqui hoje conversando com você. E realmente é um tema super importante, né, Tânia? Acho que a Sim. pandemia veio aí para mudar bastante, né, as infâncias. Então, impactou. Realmente, no pós-pandemia, eu ainda também tenho recebido no consultório ainda demandas que vêm ali daquele período. Então, acho que vai ser super pertinente, né, esse Uhum. bate-papo. Acho que vai acrescentar muito aí para quem vai ter acesso a esse conteúdo. Sim. Bruna, tu acha que essa. Claro que a gente já sabia que antes da pandemia existia esse uso exacerbado das telas, né? O exagero nas telas. Mas você acha que com a pandemia isso piorou? Você tem visto isso em consultório? Essa demanda. Eu acredito que piorou bastante. Por quê? Porque com a pandemia, esse comportamento e o acesso às telas foi modificado, né? Uhum, Durante a pandemia, as crianças, elas passaram por um enclausuramento. E uhum, aí, eu acredito que as famílias, as crianças, em uma forma de se adaptar àquele meio, àquele caos que, né, a gente estava vendo que era muito novo, ninguém tinha, assim, repertório comportamental para passar pelo que a gente passou. Eu acho que o acesso a telas, ele foi, assim, meio que naturalizado, uhum, afrouxado. E com isso, a gente sabe, né, que o excesso de telas, ele vai gerando um efeito no cérebro, vai gerando um vício. E eu percebo que, mesmo que quando as coisas voltaram ao normal, o uso de telas não voltou ao normal, né? Meio que foi uhum. o novo normal, mas a forma de usar telas Ela continuou. continuou, né? Uhum, Permaneceu. E tem uma coisa muito interessante que eu percebo, que é como se assim, no consultório, as crianças, elas parece que elas sabiam brincar mais. uhum, E aí, depois da pandemia, eu percebo que no consultório, as crianças elas não têm mais tanto interesse por brinquedos. Elas não sentam mais, né? Eu preciso estimular esse brincar no consultório, porque parece que também foi o perdido. Por quê? É como se o brincar fosse a tela, o jogo do celular, né? O interagir fosse assistir ali os vídeos do YouTube. Então, eu percebo, sim, que houve um impacto, assim, exacerbado em relação ao uso de telas, né, fruto da pandemia. e tem relação com ansiedade, o uso de telas? Totalmente, né, Uhum. completamente. Tanto, né, de forma cerebral mesmo, né, a gente sabe que excesso de uso de telas, eu sempre falo no consultório, usar telas é a mesma coisa que a gente está dando álcool, né, para os filhos. Mas o álcool tem leis, tem que proíbe, a tela não, né? Uhum. Então, a gente vai dando, mas o efeito no cérebro é o mesmo, do vício. Então, lá, ataca lá o córtex pré-frontal, no sentido de as crianças, elas ficam muito mais intolerantes, né? Eu quero Uhum. assistir isso, tá lá. Eu quero repetir isso várias vezes, tá lá. Quero jogar isso aqui várias vezes. E aí a gente sabe que isso vai gerando, em termos de tanto fisiológico, biológico, um nível de ansiedade, assim, Sim. altíssima, né? Diminui habilidades, diminui Total. relações familiares, né? Uhum, Isso eu tenho visto, claro, que a minha filha também passou por isso, como todas as crianças, até porque era difícil. Na época uhum, de lockdown, você não tinha muitas atividades uhum, a oferecer, né? uhum, Na minha sala, até hoje, as pessoas que entram lá, veem, tem a sala de estar é toda com tinturas, pinturas e artesanatos, porque você ia tentando driblar as uhum, telas, mas chegava uma hora que não tinha mais o que fazer e ficava uhum, refém. E eu noto a diferença da minha filha com menos tela hoje, com menos ansiedade. com Né, diminuiu certeza. bastante a Uhum, ansiedade, a habilidade de botar ela para andar de bicicleta, para correr, para brincar, pé no brincar. chão. Então, assim, a mudança de comportamento dela
foi gritante. Drástica. Só que foi um processo, não foi uma Uhum. coisa fácil. Foi com Uhum. terapia, com muita Uhum. conversa. Uhum. A gente mesmo saindo do conforto, né? Indo pra rua com ela, indo brincar. Então, é como você falou, as crianças perderam a habilidade do brincar. Inclusive, uma das coisas que foi até um vídeo que eu fiz no meu Instagram, das mães perguntando o que fazer com as crianças nas férias, para elas não ficarem doentes. Falei, gente, o brincar não causa doença, né? O brincar não tem vírus, né? O pé no chão, andar de bicicleta. Eu acho que, assim, o grande problema também do uso de telas é que os adultos acabam também se acomodando. Exagerando. Se acomodando, se condicionando, né? Como se, assim, eu tô em casa e eu tô em casa só com meu filho, com a minha filha. E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu também tô cansada, eu também... E aí, eu começo a usar a tela. Aquele uso de tela, ele é condicionado para mim, enquanto adulto, que me dá um alívio, um bem-estar e provoca na criança. Então, assim, essa semana mesmo eu estava fazendo um atendimento com uma família de orientação, né, uma família de fora, e aí a família relata todos os problemas que percebe que tá, né, está bem evidente que é por conta do uso do videogame, do excesso do videogame. E aí eu questionei para eles, olha, vocês amam o filho de vocês. Vocês já estão percebendo que o excesso do uso tá gerando a criança estava tendo frequentes crises de ansiedade, né? Quando parava de jogar, não tinha o que fazer, né? Uma criança de 10 anos com frequentes crises de ansiedade, aí o extremo foi assim, um ataque do pânico que teve. E aí eu questionei, por que que a gente não tira esse videogame? Por que que a gente não dá esse videogame? E aí eles ficaram, se olharam, né? Dar o videogame como se não fosse uma opção, como se realmente dar o videogame fosse tirar a droga, e aí, mas aí o que é que a gente vai fazer? E aí ela colocou isso. Mas aqui onde a gente mora, às vezes tem, né, a gente passa 10 dias no frio, e não tem. Eu falei, vamos ver o que é que a família toda pode fazer, né? Porque realmente não é só a criança, né? Vamos ver como é que esses hábitos dentro dessa casa podem modificar para salvar essa criança desse excesso extremo que vai gerar muita ansiedade, vai gerar, né, uma depressão, vai gerar, assim... Acho que a gente podia aqui passar horas e horas falando dos prejuízos, isso, né, Tânia? Não, com certeza. E é o que a gente vê muito em consultório. Assim, era outra coisa, você falando uma coisa tão importante, Bruna, eu não sei se você concorda. Hoje, por ter vinculado a esse uso das telas e os pais, e ser muito cômodo para os pais, porque a criança tá ali quietinha, né, na tela. Sim. Quando a criança é criança, ela é rotulada. TDAH, entendeu? Tanto é que no meu consultório, que tem muitos brinquedos, quando as pessoas chegam, que a criança vai querer... Mamãe, eu quero pegar... Doutora, tá vendo? Ele não para. Eu disse, mas tu vê o tanto de estímulo que tem aqui? Criança é curiosa. Isso aqui foi feito para eles. Então, hoje, nós... Não sei se você concorda, nós temos uma tendência a rotular a criança. Criança que é criança. A criança que que gosta de brincar, que é ativa, que é curiosa. É criança sendo criança. Então, quando eu tenho um diagnóstico assim, de TDAH tão fácil, eu costumo não desrespeitar o profissional, mas eu costumo pedir uma segunda opinião. Claro. Porque estamos rotulando muito as nossas crianças que estão sendo crianças. Isso. Você concorda com isso, Bruno? Concordo. E a gente tem dois exemplos, assim, né? Você tem uma filha, eu também tenho uma filha, é exatamente isso. A Maria Clara, minha filha, onde você chega, se ela chegar, ela vai mexer, né? Eu limito total o uso de telas, né, em casa. A Maria Clara, até os 2 anos, foi 0 telas, e ela veio da pandemia. E as pessoas me perguntam, como é que tu faz? Eu falei, eu nunca ofereci, então ela não sente muita falta, né? A gente tá no carro, observando a paisagem, vai no avião, leva massinha. Então, acho que quando a gente vai dando outros subsídios para a criança, ela vai aprendendo aquele subsídio. Se a gente dá a tela, ela aprende que o fazer nada é tela, o brincar é tela, né? Então, eu concordo demais que hoje, quando a gente vê uma criança, né, muito estimulada, as pessoas brincam, é porque a Maria Clara foi muito estimulada. Foi, e para mim tá excelente assim. Eu prefiro que ela corra, brinque, do que fique refém da tela, né? Tanto a família quanto a criança. Mas hoje, realmente, as pessoas confundem muito, julgam muito crianças que são crianças ativas, né? Que são crianças motoras, que gostam de correr com
As hiperativas, né? Sim. Hiperatividade, às vezes, também... Às vezes, não. Na maioria das vezes, é saúde na infância. Sim, porque a gente está acostumado a ver uma criança quieta. Então, Uhum. a criança, ela por si só, ela tem que ser curiosa. Ela Uhum. é curiosa, Uhum. né? A fase do desenvolvimento, das descobertas. Então, a criança é assim. Uhum. Por isso que me causa estranheza em alguns diagnósticos tão rápido, Uhum. né? Nem tanto certeiros, mas não é falando dos profissionais, é a gente ter segundas opiniões, observar mais esse comportamento familiar da criança. E pós-pandemia, é como se tivesse que rotular. Todo mundo tem que ter um rótulo de alguma coisa, e eu não concordo muito com isso, Uhum. né? Eu acho que a gente, pelo contrário, acho que a gente tem que estimular essa atividade, a perspicácia, A a criatividade. criatividade, né? Se a sua filha quer fazer isso. Agora, claro, com essa vida louca que a gente tem, e os pais trabalhando muito, a tela é o meio mais fácil, né? É menos difícil de lidar, Isso. porque você vai dormir, descansar e a criança fica na tela. Isso. E aí você não tem controle nem do que a pessoa está assistindo. Esse também é outro problema da tela que eu vejo demais. Que não é só o excesso do uso, né? Eu já até falei sobre isso em alguns momentos. O excesso do uso é um problema. O conteúdo consumido é outro problema, né? E geralmente, realmente, eu vejo que as famílias não estão tendo muito controle desses acessos, né? Então, já também tive no consultório muitos problemas, assim, com as crianças com acesso à pornografia. Porque quando você vai lá no YouTube, ele é ilimitado, é um mundo. Sim. Então, se eu não estou vendo, visualizando ou controlando esse conteúdo, a criança ela vai tendo acesso a coisas que a gente não ensina em casa, mas ela, né, no vídeo. Então, é muito perigoso. A internet é um mundo muito perigoso. Eu tento não ser muito extremista de que eu sei que a internet ela é boa, ela veio, né, para modificar a nossa vida, ela veio para facilitar, a globalização tem pontos muito positivos. Mas como tudo na vida é preciso saber utilizar, né? Sim. E principalmente com as crianças. As crianças, elas não têm noção de efeito negativo. É igual assim, eu pergunto, você vai dar um pote de açúcar pro seu filho o dia inteiro para ele comer? Todo mundo diz que não. E aí, mas por que com o celular pode? Tem que dar o dia Se é a inteiro, né? mesma coisa, é o mesmo prejuízo. E parece que as pessoas, não sei, eu fico assim, me questionando muito, sabe? Essa questão do uso, eu acho que relativou um pouco esse uso, né? Como se não fosse, sei lá, todo mundo usa muito, todo mundo tem um celular, como é que eu vou controlar? Né? Em casa, o que é que esse menino vai fazer se não for o celular? Então, às vezes, eu acho que até a gente, né, enquanto adulto, às vezes se limita um pouquinho a E eu acho que você estratégias. subestima o seu filho, porque quando a Alice tinha 4 anos, Bruna, a gente falou assim, entrega o celular, ela não vai saber procurar coisa no Google, porque ela não sabe escrever, né? Não sabe ler, ela né? não sabe ler nem escrever, ela vai ver só os videozinhos dela do YouTube Kids, porque a gente tinha cortado o YouTube. Aí ela foi lá no Google, onde tinha um microfonezinho. Olha aí, é verdade, ainda tem esse 4 detalhe. anos. Foi lá, aí ficou eu e o Léo, assim, olhando. Então, assim, a gente subestima, né? Então, esse cuidado, como você falou, não só da quantidade, mas do conteúdo, é muito importante, não só para a questão psicológica, mas até física, porque o estímulo visual, a gente tem visto muito no consultório, muitas puberdades precoces. E isso traz um mal imenso para a criança, porque você antecipa muita coisa da vida dela, né? Uma puberdade precoce, aí vem uma menstruação, né? Você vai antecipando coisas que a criança tinha que viver lá na frente. Por isso que é tão importante a gente saber dosar, dar limites e procurar terapia, né, Bruna? Sim, a procurar os orientação é muito importante. psicólogos. Isso, às vezes a gente relativa, né, que tá na onda, né, mas todo mundo usa, todo mundo, e até perde o senso, assim, de onde é que está o problema, né, se isso já virou um problema, se isso já está precisando uma busca de ajuda, porque os pais, assim, às vezes eles precisam de orientação, né, eu quero melhor filho, eu preciso ser o melhor pai. Para eu ser o melhor pai e mãe, eu preciso buscar ajuda, porque a gente as ferramentas que a gente tem da nossa geração, a gente tem que não dá mais. A gente não consegue mais ser pai e mãe só com o que a gente
teve dos nossos pais ou com as nossas gerações passadas, porque as gerações também estão mudando muito rápido, né? Então, os nossos filhos, eles vão exigir da gente, assim, um novo Crescimento. repertório de ser pai, de ser mãe. Então, assim, tem que procurar ajuda, investir nisso, orientação. Uhum. Eu digo hoje, terapia não é mais, não é artigo mais de luxo, é necessidade. Necessidade. É. Assim, uma necessidade mesmo para cuidar de si, cuidar da família, cuidar da criança. E você tem que ser exemplo. Uhum, com Não é? Como é certeza. que você vai querer que o seu filho não faça uma coisa se você tá o tempo todo Uhum, conectado num uhum, computador, numa tela, né? A sim. criança clamando atenção Uhum, e você sem poder dar. Então, acho que os pais, eles são exemplos, sim. né? Eu acho que é legal, Tânia, eu sempre sugiro regras eletrônicas, né? Na nossa Uhum. casa tem regra para tudo. Eu acho que, né, Sim, na sua tem regra para você na sua casa não tem os horários para comer, com regra para certeza, comer, regra para, né, enfim, tem que ter as regras eletrônicas. com E as certeza. regras eletrônicas, elas não são só para as crianças, né? São para os adultos. Uhum. Então vamos comer à mesa sem celular. É proibido E sem celular, televisão, sem né? televisão, sem celular, é um momento, né? Vamos limitar o horário, mas a gente limita o nosso também, né? Uhum. Eu tento fazer, hoje também é um problema, assim, para os adultos, eu imagino que você também trabalha, às vezes, né? O Sim. pediatra lidando ali com pacientes, falando, é muito a minha rotina, então eu tento me resguardar em determinados horários, principalmente quando eu tô com a Maria Clara, né? Para ter ali aquele tempo de qualidade, e ela Sim. mesma solicita. Mamãe, guarda o celular. Mamãe, deixa o Sim. celular ali, né? Por quê? Porque se eu não deixo, é assim, é incoerente demais a gente exigir de uma criança ou tentar aplicar uma regra para ela que para a Você gente não não vai fazer. funciona, Sim. não adianta, né? Uhum. Então, o exemplo, ele é muito importante. É, não é fácil, como você falou, né? A gente que precisa estar ali vendo, eu até comento com os pacientes, eu falo, Uhum, gente, olha, se for uma urgência e eu não tiver visto, vai procurar uma urgência, porque muitas uhum. vezes eu não estou conectado o tempo inteiro. Sim. Eu tenho um pouco tempo com a Liz, e o pouco tempo que eu tenho, eu tô com a Uhum, Liz. uhum, Então a gente tenta limitar isso dentro de casa, uhum, porque a gente é o exemplo dela, né? A gente uhum. só pode cobrar aquilo que a gente dá, Sim. Se a né? gente não limitar, a gente também perde o prumo, né? Pra gente, Sim, eu recebo, você deve receber também, eu recebo às vezes mensagens assim, final de semana, sim. meia-noite, 10 horas da noite. Uhum. Tanto de, às vezes, de pacientes, quando é algo mais urgente, mas também de, às vezes, uma pessoa que tá ali no Instagram, olhou meu Instagram, mandou uma mensagem, né? E aí, se a gente não se limita também, a gente fica trabalhando num Sim. loop 24 horas, né? E não tira o celular. Esses dias eu fiquei sem WhatsApp, eu fiquei prestando atenção, que interessante. Fiquei sem WhatsApp no celular, mas no computador eu consegui acessar. Uhum. E aí, eu pensando assim, que como às vezes a nossa necessidade de estar ali com o celular, olhando o WhatsApp, que já é um Uhum. costume, um comportamento adquirido nosso, né, de Sim. adulto, dá, assim, exatamente essa ansiedade. Eu ficava, aí alguém vai falar comigo, eu não tô com o WhatsApp. Mas eu chegava ali no horário para olhar o computador, tava lá as mensagens, eu respondia, tudo dava certo, né? Uhum. E aí eu pensei, eu acho que na verdade o certo era para ser assim, a gente só ter acesso nos horários limitados e tá tudo bem, porque antes era assim, né? Sim. Era um e-mail, era uma ligação, não era aquela coisa instantânea. E hoje a gente, né, isso é geral. Adultos e crianças, né, dificuldade de esperar, mais intolerantes, que aí vem a ansiedade. Sim. Pois é. E você indica, além da terapia, Bruna, alguma coisa para tentar ali as famílias ajudarem, não só o tempo de tela, Uhum, leituras, teatros, uhum. terapias, fora a terapia, o que é que você orienta para É, tentar assim, ajudar? a terapia, até só, eu vejo a terapia como só uma cereja do bolo, né? Mas antes da terapia, eu acho que efetivamente o principal são os hábitos de casa, né? Então, Uhum. estimular, assim, olhar para as crianças como crianças, estimular a criatividade, estimular o tédio. O tédio, ele é muito importante. Eu Importante. observo isso, assim, com a Maria Clara, quando eu tô indo deixar ela na escola, ela vai sentadinha, eu não coloco música. Outra coisa, às vezes, a gente tem a necessidade, acha que tem a necessidade, sempre tem que estar estimulando demais também. Uhum. A criança ela também pode aprender, às vezes, não fazer nada, só contemplar o nada, ou ficar mais, né, ali observando, trabalhando ali essa atenção plena, porque Uhum. hoje é uma dificuldade, essa atenção plena. Então, estimular o tédio também. O tédio é uma Sim. emoção importante e é através dele que vai vir a criatividade.
Mas só uma coisa que eu acho, né, que eu considero importante, que eu acho que está muito atrelada com a substituição do uso de telas, é a gente estimular nas crianças a autonomia em casa, até na ajuda, assim, né? A mãe está lá preparando o café da manhã, por incluir essa criança nessa rotina de casa. A gente quer dar tudo pronto para as crianças, né? Então, assim, acordou, vai tomar um café, a mãe geralmente vai lá preparar, né? O pai faz ali alguma coisa e a criança espera. Coloca essa criança junto para ir, Pra né? O que fazer ela as faz, o que ela coisas. puder fazer, terminou, não tem louça para lavar? É Uhum. algo para fazer. Então, assim, o tempo todo, quando eu tô sozinha com a Maria Clara no final de semana, ela é incluída em tudo, assim, né? Eu pego o banquinho, boto lá na louça, ela lava, e aí quando a gente vê o tempo já passou, não teve a necessidade Do uso de do uso de tela. tela, né? Uhum. E aí quando é algo que é um fogão que ela não pode, eu coloco, né, o fogãozinho dela ali, perto do meu, de Uhum. plástico, e ela fica brincando de fazer comidinha enquanto eu tô ali, né? Então, é buscar também usar a criatividade do adulto para estimular, né, junto com o seu filho. E a gente tem que parar com essa ideia de querer dar tudo pronto para os filhos, né? Eles têm tudo que uma criança já é capaz de fazer sozinho, um adulto não deve fazer por ela. Então, aí, com essa ideia, a gente tem um leque cheio de coisas para ela fazer em casa. Sim. E qual é a tua opinião sobre o filme? O Divertidamente Demente, 2. Ah, eu adorei, não sou porque eu, como suspeita, adulta, né? sou suspeita, eu Aham. amei. E é super importante porque tem o tédio, né? Uhum, sim. Tem a ansiedade que tá sendo Uhum, tão falada aí. isso. E eu achei maravilhoso o filme. É, eu acho que eu sou muito suspeita para falar, mas assim, é uma obra mesmo para a sociedade. Eu acho que todo mundo deve assistir, crianças, adolescentes, adultos, porque traz exatamente uma psicoeducação mesmo das emoções, do funcionamento, de como emoções desagradáveis, né, de repente tomam ali o controle. E aí, é assim, eu achei fantástico. Nota Maravilhoso. 1000. Então tem que assistir, é um programa para toda a família, né? Eu acho que não tem uma pessoa que não se identifique com a Uhum, ansiedade do uhum, filme, né? É uhum. impressionante a sua mente trabalhando o tempo inteiro, tendo que pensar o que vai acontecer se você não fizer isso, se você não fizer Planejamento aquilo. futuro. É. E é justamente, às vezes, o que a gente tem propagado para os nossos filhos, Uhum, né? exatamente. E assim, a ansiedade, Tânia, ela é uma emoção natural, como lá tá Uhum. lá no filme, e que cada uma tem uma função. A ansiedade, ela tem uma função importantíssima pra gente, né? Por exemplo, a gente tá gravando esse podcast, a ansiedade, ela nos ajuda a dar o nosso melhor aqui. Só que quando essa ansiedade ela entra em disfunção, como no filme aparece muito bem, que vai Uhum. desencadear uma crise de ansiedade, aí é que está o perigo. E o perigo é esse, a ansiedade intensa, né? Uhum. E a tela, ela traz essa ansiedade intensa, né? A gente só diferenciar a ansiedade natural e a Uhum. ansiedade disfuncional, adoecedora. Eu acho que todos os sentimentos são importantes, né? A Sim, tristeza, todas, né? A todas. vergonha, todos são importantes. Eu acho que o que é ruim é o que você falou, é a disfunção do Isso, sentimento. a intensidade, né? Quando Isso, a tá para intensidade. mais e para menos, vai Sim. trazer prejuízos. Pois é, mas que também não é uma coisa fácil da gente saber. E é por isso que a gente precisa das terapias, né, Bruna? Sim, Pra gente sim, poder entender, pra nos entender, pra sim. entender o que tá causando Uhum, isso, pra que uhum. a gente possa lidar com esses sentimentos, né? Exato, reconhecer as emoções. A gente tem Reconhecer. muita dificuldade. Os adultos têm, as crianças ainda mais, né, de reconhecer. Mas cada emoção tem sim uma função. O perigo é só a intensidade, né? Com a criança que está muito triste, frequentemente triste, ou com muita raiva. A gente já falando da ansiedade, mas o uso da telas, eles traz também muita irritabilidade. Não sei se você Sim, tem percebido crianças também extremamente sim, irritadas, com birrentas, sim. que não conseguem lidar bem com a frustração, que é outro sintoma também do excesso de uso de telas. E já puxando esse gancho, é porque o que acontece? Os videogames, eles têm muito, como se fosse competitividade, né? De Uhum, você ganhar. E uma das coisas que também chega muito no consultório são as mães me perguntando qual é a idade ideal da gente colocar os filhos em atividades competitivas, uhum, né? Porque isso gera ansiedade, né? Ou uhum, seja, gera uma ansiedade ruim, gera outros tipos de comportamento que a criança não sabe lidar, né? uhum. E assim, eu costumo dizer que tem que ser no momento em que ela entenda. Sim, Né? Só que eu nem sei se eu tô orientando certo, porque eu faço o que eu falo,
oriento para a Liz, né? Uhum. Como que uma criança de 6 anos vai participar de uma competição se ela não... Será que ela vai entender que ela não ganhou? Uhum. Como é que funciona isso, Essa Bruna? Tem questão. idade? Eu acho que tudo, essa questão da competição, tudo a gente precisa estar olhando como é que é para essa criança, né? Para algumas crianças, essa questão da competição, ela não tem a maturidade emocional e ela não consegue lidar com essa competição. Então, não consegue lidar com frustração, não consegue. Uhum. Mas eu acho que tudo é orientado dentro de uma forma correta, né? Eu não vejo, assim, um limite de idade. A gente pode Entendi. trabalhar uma competição desde ali dos anos iniciais, mas já trabalhando a forma saudável da competição, né? Uhum. E já ensinando a criança a lidar ali com a frustração. Então, se eu tenho uma criança de 4, 5 anos que ela já vem sendo trabalhada, né, com essas emoções, lá, as emoções básicas, a raiva, a frustração, estar em ambientes competitivos vão fazer ela experimentar essa situação e fortalecer o que ela vem aprendendo sobre, assim, né, sobre o ato de Sim, competir. Então, eu acho que é bem mais subjetivo, mais relativo. Eu entendi. acho que vai depender da criança. Agora, tem crianças realmente de 5, 6 anos que elas não foram bem preparadas, assim, para lidar com isso. Tem uma emocionalidade mais intensa. E quando a gente coloca ela já assim, ó, no ambiente para ela ganhar ou perder, isso pode ser desestruturante. Talvez aí ela vai precisar de uma organização melhor, emocional, para depois ser inserida em um ambiente assim. Ótimo, então é por isso que eu sempre encaminho. Uhum. Acho importante fazer esse Acertíssima. trabalho em conjunto, porque realmente a nossa demanda hoje Uhum. é muito grande, Bruna. Muito grande, de crianças de 7 anos que chegam no consultório já falando, tia, eu não tô entendendo, eu não sei o que eu quero. E aí causa um desarranjo familiar, entendeu? Os Uhum. pais não entendem. E Uhum. a gente encaminha muito. Assim, Uhum. eu não posso nem dizer pra você se é mais ou menos, porque eu não fazia consultório antes da pandemia. Mas a Uhum. minha percepção de realidade Uhum. é uma necessidade crescente. Sim. E de uma certa maneira, eu acho isso super importante, porque a minha geração não teve essa oportunidade, né, Uhum. de estar numa terapia para Uhum. se conhecer, para Sim. conhecer seus sentimentos, Uhum. o que estava por trás daquilo que causou essa ansiedade, as Uhum. depressões. E a Uhum. gente vê muita criança e adolescente passando por depressões graves, né, Sim. Bruna? Uhum. Então, é super importante a gente estar falando sobre isso e que as Uhum. pessoas tenham conhecimento sobre terapias infantis, Uhum. né, de Saber a aceitações. diferença, né? E eu fico super feliz e é muito bom, né, para a sociedade ter profissionais assim como você, né, que é de outra área, mas que reconhece e identifica esse trabalho multidisciplinar, né, que Sim. tem esse olhar muito cuidadoso de saber encaminhar, né, saber direcionar, porque o pediatra é um profissional assim muito importante para a família, porque ele é o primeiro, ele é a porta Isso. de entrada, né? Uhum. A criança nasce já tem um pediatra. E é para quem a família muitas vezes vai tirar uma dúvida, vai recorrer a algo que não está ali, sei lá, não está indo tão bem ou que está percebendo. Sempre o primeiro é o pediatra, né? Uhum. E a orientação, né, assertiva do pediatra pode modificar ali todo um caminho, né? Com certeza. Da vida ali daquela família, né? Em vez de Isso. protelar ou não fazer o direcionamento correto. Então, é muito, muito bacana, assim, dessa sua postura, Tânia, no consultório, saber quando encaminhar, né? E como encaminhar, por quê, para quê, e validar, né, o trabalho do Do profissional. psicólogo. Fico muito feliz. Que bom. Queria te agradecer, Bruna. Foi muito bom. Obrigada por ter aceito o convite. Eu Você que sabe que eu adoro e agradeço. confio demais no seu trabalho. Obrigada. Minha filha está entregue a você, muito bem entregue. Muito Obrigada por ter obrigada. Eu que vindo. agradeço. Foi um prestígio, um privilégio, né? Admiro você enquanto mãe, né? Uhum. Enquanto profissional e muito parabéns pela iniciativa também aqui Obrigada. das falas.